Pai querido, bendito, nós te louvamos e por tudo já te agradecemos. Abençoe este culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quarta-feira, 16 de outubro, mais um culto de ensinamento, doutrina, que nós podemos abrir nosso coração para receber a palavra do Senhor e aprender mais, nesta noite, O que o Espírito Santo vier nos ensinar nesta noite, que nós possamos estar com o coração aberto para receber a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E o irmão Tarcisiano já está com a oportunidade para engrandecer o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E logo após o irmão Tarcisiano, a diaconisa Josefa já está com a oportunidade também para louvar o Senhor. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos bendizer, adorar, louvar o nome do Senhor Jesus, pelo que Ele tem feito, irmão, na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluias. Precioso irmão, está bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreira em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, Senhor Jesus, aleluias, e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, de glória e louvor. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvor.
adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há Deus além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há Deus além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, é o Senhor que faz maravilha em nossa vida, a ti não há Deus além de ti, digno de glória. Oh Espírito Santo de Deus, aleluias, nós te adoramos, meu Deus, aleluias. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o 185 para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vem tu, ó Rei dos Reis, guia os teus fiéis para te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus em paz. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar ao céu nossa oração. Vem se abençoar teu povo e prosperar, mensagem que fala da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor pra sempre. Amém. Louvado seja Deus, nós podemos engrandecer ao nosso Pai, e eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Irmã Maria Melo, venha louvar o Senhor em nome de Jesus. Irmã Maria Melo. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus. O tão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o mais pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça
Senhor Jesus abençoe. As palmas agradecem ao Senhor. Aleluia. Gostaria de Vitor Rondinelli. Passo a oportunidade para você, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Glória a Deus, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, aleluia. Tiago capítulo 2, versículo 12, Tiago 2,12. Pão e glória de Deus, aleluia. Alegria enorme, felicidade imensa de estarmos na presença de Deus. Aleluia, contemplando o Senhor na beleza da sua santidade. Aleluias. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, então se alegre nessa noite. Glória a Deus. Tiago capítulo 2, versículo 12. Aleluia. Louvado, engrandecido e exaltado seja o santo nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Aleluia. Todos acharam? Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, ó: assim falai e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fizer misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Oremos. Maravilhoso Deus querido, santo, verdadeiro, fiel, justo, eterno, eis aqui a tua palavra que é viva e eficaz, vem falar aos nossos corações nessa noite, noite de alegria, noite de doutrina, Deus Todo-Poderoso. Iremos se alegrar, Senhor, na tua presença. Fala com a tua igreja, Deus Todo-Poderoso, aquilo que tu queiras falar pela direção do teu Santo Espírito, ó Pai. É o que eu te oro com fé, já te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus, podendo se assentar glorificando o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Meus amados irmãos, sabemos aqui, uma pequena passagem, aleluia, o livro de Tiago é um dos livros mais exortativos da Bíblia, né? Ele exorta porque ele fala a verdade, né? É um livro que fala a verdade, realmente ele vai confrontar o pecador. É como as palavras de Jesus, né? As palavras de Jesus, quem escuta ou quem escutava, saindo da sua própria boca, a pessoa não teria como ficar indiferente, ou amava ou odiava, porque ela ia direto, aleluia, ali na mente do pecador, cobrando conserto, que ele se consertasse. Mas quem ficava indiferente eram aqueles que não aceitavam, que não abriam o coração para a palavra. Eram aquelas pessoas, aleluia, que abriam os olhos carnais e fechavam os espirituais. E esse é um perigo quando acontece esse tipo de coisa dentro da igreja, aleluia. Quando a gente fecha os olhos espirituais e abre os carnais, porque a gente vai observar coisas que realmente não edificam. Mas quando a gente vem para a igreja, irmãos, abrimos os nossos olhos espirituais não só na igreja, para adorar, para contemplar as belezas de Deus. Eu estava lendo um livro de Malaquias também. O livro de Malaquias, ele não fala só de dízimo, mas as pessoas só usam o livro de Malaquias para falar de dízimo. Mas é um livro que exorta sobre todo tipo de comportamento. E o apóstolo Tiago, ele não era diferente. Ele vai falar sobre o poder da língua. Aqui ele vai falar sobre fazer acepção de pessoas. Porque não adianta, irmão, ser servo e falar uma coisa e não proceder da mesma forma do que eu falei. Uma certa vez, quando eu era descrente, aleluia, eu comecei a pedir a Deus para ser pregador. E o Senhor olhou para mim e disse: o Espírito Santo, quando você começar a viver, você vai pregar. Então é melhor viver do que pregar. Mas a Bíblia manda a gente pregar, mas manda primeiramente a gente viver. E ele vai dizer assim, ó, o apóstolo Tiago, versículo 12: assim falar e assim proceder.
Então, toda palavra que sai da boca do crente ou da gente que ministra, a gente vai dar de conta no dia do juízo final. Toda palavra torpe que sai da nossa boca, nós iremos dar de conta. Então, de que é que adianta eu falar e não proceder da mesma forma do que como eu falei? O que é que adianta eu estar de joelho pedindo misericórdia, amando, abençoando, que quando eu estou de pé eu amaldiçoo, eu faço totalmente diferente daquilo que eu oro. Aleluia. De manhã apresentei a minha oração, o salmista Davi disse: apresentei a minha oração e vigiei. Porque se orar e não vigiar, a pessoa faz totalmente ao contrário. Porque o diabo vai querer destruir, desconcertar aquilo que você orou. Então a palavra de Deus, ela vai falar assim, ó: assim falar e assim proceder, como devemos ser julgados pela lei e liberdade. A palavra de Deus diz que Deus não nos separou para a gente estar medindo as pessoas, medindo uns aos outros, porque a palavra de Deus diz que com a medida que medires, tu vai ser medido e também acrescentado um pouco mais. O Senhor Jesus: eu não vim para julgar o mundo, eu não vim para julgar o mundo, mas essa palavra que eu estou pregando é que vai julgar vocês dia a dia. Então, quem nos julga é a palavra de Deus. Se estamos procedendo de maneira errônea, a palavra de Deus todos os dias ela vai nos exortar. Isso é para aquele que lê e para aquele também, pastor Adriano, que obedece. Aleluia. É para aquele que lê e é para aquele que obedece. Então não adianta, o apóstolo Tiago diz que falar sem procedência não adianta de nada. Aleluia. Ele vai dizer como devemos ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fizer misericórdia. Então não adianta eu pregar misericórdia se eu não tenho. Aleluia. Não adianta eu falar de amor se eu não vivo o amor, se eu não tenho amor. A palavra de Deus diz que o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus, o amor foi derramado no nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Então, meus amados irmãos, quando alguém se chega para a gente para pedir algo, o próprio apóstolo Tiago diz na sua epístola que se a gente vai visitar um necessitado e ora por ele, sabendo que ele está com necessidade daquilo de alimentar o seu corpo, e a gente ora e se retira e não leva o mantimento, a gente agiu com a fé. E cadê as obras? Cadê a misericórdia? Então, meus amados irmãos, aprendemos nessa noite: quando alguém te pedir algo, não pergunte para que você quer. Para que você quer? Porque quem vai te pedir já está constrangido, já está envergonhado. E quando você pergunta para que ele quer, aí ele vai ficar mais envergonhado ainda, não vai aceitar aquilo que você vai querer oferecer. Então, irmão, estenda a mão e coloca a outra para trás, para a outra não ver. A misericórdia, aleluia, tem que estar na vida do crente. Aleluia. Então, se a gente for abençoar alguém, irmão, não precisa a gente falar, não precisa colocar em redes sociais, não precisa divulgar, porque quando você divulga ou se apresenta, você está, aleluia, perdendo a bênção de Deus, está recebendo o favor do homem, mas não de Deus. Então, se você der esmola com a direita, esconda a esquerda para ela não ver. E o apóstolo Tiago disse aqui, ó, no 13, para finalizar: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fizer misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então falamos, procedemos, agimos com misericórdia, não só no falar, mas também no agir. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Diaconisa Liduína está com a oportunidade. Logo após a diaconisa Liduína, a missionária Lúcia Vidal vem fazer a oração dos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. E as senhoras vão louvar enquanto se recolhe a oferta. Amém? Amém? Jesus é maravilhoso. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluias. Santo Deus, Tu és poderoso. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Jesus. Santo, santo é o Teu nome. Aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome. Glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Sai da caverna, não se desespere, confia, mas espera.
em Deus Ele vai agir. Não te preocupas, Deus está contigo. Sonda o teu coração, Deus não te esquece, não. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua vida. Vai curar tuas feridas. Vai curar tuas feridas. Tua angústia terá fim. Você não vai conseguir. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Sai da caverna, não precisa ter medo. Ninguém vai te tocar. Deus não vai te abandonar. Não fique triste, a vitória está tão perto. Mesmo em meio ao deserto, a fonte vai estar lá. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua vida. Vai curar tuas feridas. Vai curar tuas feridas. Tua angústia terá fim e você vai prosseguir. Sai da caverna, não pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Você não pode parar. Glória a Deus, aleluias. Você não pode parar porque tem um Deus grandioso olhando para você, amém? Glória a Deus, aleluias. Dentro da casa do Senhor. E logo após o grupo Cântico de Júbilo vai louvar enquanto se recolhe as ofertas. Aleluia. Amada igreja, com a paz do Senhor, oremos. Pai amado e santo, Deus poderoso, aqui estamos reunidos, meu Senhor, em Tua presença, te glorificando e exaltando o Teu santo nome, Senhor, porque Tu és Deus poderoso, digno de toda a honra e toda a glória. Pai amado, te apresento, Senhor, a Tua igreja, te apresento, Jesus, nesta hora, os ofertantes, os dizimistas da Tua casa, Senhor amado. Venha abençoar, meu Senhor, cada um dos Teus servos, meu Senhor, para que não falte nada, meu Senhor, nos seus lares. Pai querido e santo, multiplica, meu Senhor. Ó Deus querido, abençoa, Senhor, a tesouraria da Tua casa, Pai amado e santo. Dá vitória, meu Senhor, à Tua igreja, Pai. Ó Deus querido, nos ajuda, Pai, nos ensina a ser fiel, Senhor, a Ti.
em todas as coisas, em todo o nosso viver, Pai amado. E assim o Senhor nos abençoa, pela tua misericórdia e graça, Pai amado. E eu te peço, Senhor, derrama chuva de bênção, meu Senhor, sobre o teu povo, Jesus, que te adora em espírito e em verdade. Em nome do teu Filho amado, ó Deus Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O grupo Cântico de Júbilo saúda a igreja com a paz do Senhor Jesus. A semente de trigo caída no chão traz a paz ao meu coração. Jesus é a semente que morreu, produto dela sou eu. A semente de trigo caída no chão traz a paz ao meu coração. Jesus é a semente que morreu, produto dela sou eu. Cada dia vou com Cristo, cada dia eu novo sou. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, pois seu sangue já me lavou. Cada dia vou com Cristo, cada dia eu novo sou. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, pois seu sangue já me lavou. Morri pro egoísmo, morri pro desamor, e quanto mais eu morro, conheço meu Senhor. Morri para mim mesmo, morri pra vaidade, e quanto mais eu morro, conheço a liberdade. Morri pro egoísmo, morri pro desamor, e quanto mais eu morro, conheço o meu Senhor. Morri para mim mesmo, morri pra vaidade, e quanto mais eu morro, conheço a liberdade. Cada dia vou com Cristo, cada dia eu novo sou. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, o seu sangue já me lavou. Cada dia morro com Cristo, cada dia eu novo sou. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, pois seu sangue já me lavou. Cada dia morro com Cristo, cada dia eu novo sou. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, pois seu sangue já me lavou. Pois seu sangue já me lavou. Aleluia! O grupo Cântico de Júbilo agradece a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Eu já quero agradecer a oportunidade, né, nesta noite. E já quero passar a oportunidade para o pastor Vicente, que vai ministrar a doutrina nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Receba o servo do Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém, amados? Vamos dar início ao nosso estudo, a doutrina desta noite. Antes eu quero fazer uma oração com a igreja, pedir que o Senhor Deus venha nos abençoar, nos dar sabedoria do alto, né? Glória a Deus. Amém. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, Senhor, nós nos colocamos em Sua santa presença nesta noite, Senhor,
para te adorar, para te bendizer, para te agradecer por tua bondade e misericórdia para conosco, ó Pai. Invocamos, Senhor, neste momento o teu poder celestial, invocamos, Espírito Santo, a manifestação dos dons, Senhor, para que nós possamos, ó Pai querido, ensinar, aprender, que nós possamos, ó Deus, conhecer mais de Ti, Pai. Vem manifestar os dons do Teu Espírito nas nossas vidas, o dom da palavra da ciência, da sabedoria, Senhor, também do discernimento, meu Deus, para nós discernirmos. Ó Pai, nos abençoe com a Sua presença maravilhosa. Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se, amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, nós terminamos na última aula sobre 5 votos que nós estudamos, que tem grande valor e importância na vida do cristão. Quem quiser acompanhar esses estudos, está lá na internet, no canal da IPRSCE, tá certo? Os irmãos que sabem usar lá, assim, a parte de playlist, você vai em doutrina, todas as doutrinas estão lá na playlist do canal da IPRSCE, as doutrinas, tá? Então hoje nossa doutrina, na sede IPRSCE, hoje 16/10/2024, pastor Vicente Félix, nós encerramos as aulas anteriores sobre votos, compromisso para obter poder, né, aqui o poder de Deus. O objetivo desses estudos foram exatamente entender o contexto e aspecto para ser uma autoridade de Deus, né, um representante autêntico, verdadeiro de Deus, onde o Senhor manifesta o seu poder, é o desejo dele abençoar a terra, os homens, né, através do próprio homem, né? E nós fazemos parte desse projeto de Deus, desse plano do Senhor de salvar, de operar maravilhas. O versículo que nós que o Senhor nos deu para esses votos foi exatamente no Evangelho de Mateus 24:12, que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. Em Romanos 5:20 diz: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. E nós também observamos, irmão, durante o estudo desses votos, para receber poder e bênção, restaurar a comunhão com Deus e abrir caminho para levar seu propósito adiante. Que tem um ponto importante, irmão. Deus tem um propósito na vida de cada ser humano, na vida de cada um de nós. O propósito dele, que muitas vezes nós não compreendemos, né? Pela a parte humana, né? A dificuldade que nós temos. Mas é importante que eu e você, todos individualmente, saibam, Deus tem um propósito conosco, em tudo Ele tem um propósito, e nós, para isso, precisamos realmente procurar estar no centro da vontade do Senhor, ou nos aproximar, que estar no centro da vontade é difícil, né? Bom, outro ponto que nós trabalhamos nos votos foi ser faminto do poder de Deus, né? E esse faminto, essa fome, esse desejo, não é para ninguém se exibir, ser mais, ser melhor, não, é para Ele salvar, para Ele libertar, para Ele curar, para Ele fazer maravilha, para Ele abençoar o ser humano a partir de nós, né? Que nós também precisamos dessa bênção. E outro ponto que foi trabalhado dentro desses votos foi o reavivamento pessoal, que deve acontecer todo dia, meu irmão. O dia começa e as batalhas começam também, né? Nós vivemos uma guerra que só vai terminar quando Jesus voltar, e nessa guerra muitas batalhas. E nós também reconhecemos, né, principalmente depois que estudamos sobre esses votos, a necessidade de votos, compromisso e sacrifício. A salvação é de graça, meu irmão, mas o Senhor pede da nossa parte um compromisso com Ele, né? E aqueles compromissos, aqueles votos que nós fizemos, vamos pedir graça, vamos pedir poder a Deus para nós cumprirmos. Sabemos que nós muitas das vezes realmente falhamos, mas se nós perseverarmos, se nós buscarmos, o Senhor vai nos ajudar. E Ele entende. Uma coisa que me conforta é saber que o nosso Deus é justo, e Ele sabe o que é rebeldia, o que é desobediência, o que é fraqueza. Ele sabe separar isso em cada um de nós. Às vezes nós não entendemos na vida dos nossos irmãos, já julgamos, já achamos que é irresponsável, não tem compromisso, mas Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe, está lá escrito que Ele conhece a intenção do Espírito, o nosso Espírito, que de fato nós queremos, né? Então, mas é muito importante que nós sejamos muito sinceros com nós mesmos, irmão, e não fiquemos, às vezes, querendo justificar e enganar nós mesmos, porque a Deus ninguém engana, né? Bom, em Hebreus 10:22, que foi outro versículo citado em todas as aulas, diz assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Eu até fiz aqui uma ilustração. Essa é uma foto
nossa que deve estar diante do Senhor, né, irmãos? Quando nós nos apresentarmos a Ele, temos que estar vivendo exatamente esta palavra. Também nós observamos que o que agrada a Deus é um espírito adorador, né? Um espírito adorador. O Senhor procura, né? Evangelho de João 4, 23 a 24, a Bíblia diz: mas vem a hora e já chegou, Jesus falando, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu marquei aqui de amarelinho aí na folha para dar um destaque, aí procura. Quando nós estamos procurando algo é porque não é fácil. Não está fácil, às vezes pedimos até ajuda para alguém nos ajudar a achar alguma coisa que nós perdemos. Eu perdi um objeto lá em casa, já tem mais de mês que eu procuro e não acho. Vou ter que comprar outro, porque não consigo achar, né? Quer dizer, quando a gente está procurando é porque não está fácil. E aqui o Senhor Jesus está dizendo que Deus, o Pai, procura, né, adoradores, verdadeiros adoradores, né, que adora segundo o propósito do Senhor. Voto, compromisso, sacrifício. Nós encerramos aqui, só trazendo esse encerramento para passar para o outro tópico que nós vamos estudar, agora possivelmente em 2 aulas, que para poder fechar esse ciclo, os votos, os compromissos, o que Deus quer fazer, precisamos mais e muito, muito estarmos cheios do Espírito Santo, né? E vamos ter 2 aulas aí sobre esse tema maravilhoso. A vida cheia do Espírito. O Espírito aí está com letra maiúscula, né? Espírito Santo, né? E em Efésios 5,18 diz: mas, né, enchei-vos do Espírito, que é o Espírito Santo, né? Se nós percebermos, irmãos, aqui em Efésios 5,8, os irmãos vão ver que depois dessa leitura, mais enchei do Espírito Santo, nós vamos ver nos capítulos seguintes de Efésios, o Senhor falando muito de relacionamento familiar, trabalho, a vida, né? Como nós devemos viver como um cristão. Então, o primeiro entendimento que deve se ter de ser cheio do Espírito Santo parte do princípio de que o Espírito Santo é uma pessoa e que está na vida do crente. E essa pessoa, que é o Espírito Santo, fala com cada um de nós, quer falar com cada um de nós. Às vezes nós confundimos a voz do Espírito Santo com um pensamento, com um sentimento, né? Às vezes ele também vai falar através de outro que está fora, né? Nosso irmão, nossa irmã, um servo de Deus. Mas enfim, a primeira ideia, o primeiro entendimento que nós temos de ser cheio do Espírito é primeiro ter uma intimidade com Ele, ter uma vida realmente com Ele, né? Porque muitas pessoas, infelizmente, lamentavelmente, num determinado momento, numa circunstância, se volta para Deus, adora, entra ali numa ligação com Deus, ali numa intimidade com Deus, e o Senhor fala e opera, mas aí logo depois, amanhã, em um outro momento, essa pessoa dá um péssimo testemunho, e as pessoas ficam na dúvida: era Deus mesmo que estava na vida dele? Deus está realmente na vida deste homem, desta mulher? Devido ao comportamento da pessoa, o desespero que muitas das vezes, por uma coisa boba, a pessoa se desespera, perde o controle, a pessoa dizia: é crente. Então, assim, antes de poder, que nós estudamos, o poder de Deus, vida com Deus, intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é entrar em transe, não, ficar como um alienígena. Não, é ter diálogo, é conversar com Ele, é sentir, é ouvir Ele, é sentir Ele, a voz dEle dentro de nós. Isso é intimidade, né? Que é na hora de uma leitura, é na hora de um louvor, é na hora da oração, é a nossa vida com Deus, né? Então, cheios do Espírito Santo. Creio que todos os crentes que leem Bíblia, que estudam Bíblia, que têm um pouco de conhecimento, precisa ter muito, que ouve a voz, as pregações, os ensinos, deseja muito ser cheio do Espírito Santo. E é bom, né? Então, mas aí vamos ter mais um pouquinho de compreensão hoje. Muito bem, Evangelho de João 14, e versículos 16 e 17, são palavras do Senhor Jesus que diz assim, ele disse: eu vou para o Pai, né? Antes ele diz: eu vou para o Pai, e no versículo 16 ele diz: e eu, Jesus dizendo, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Lá no original, na língua original lá,
Esse outro lá significa, na versão original, igual a Jesus, Deus. O Espírito Santo é Deus, igual. Outro, Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo quer, Deus quer, estar conosco para sempre. Esse para sempre, irmãos, é durante a vida na terra e na eternidade, aí pronto, é com Deus o tempo todo, né? Para sempre. Versículo 17, ele diz assim: o Espírito de verdade. Eu sempre friso isso daqui, que é muito importante, o Espírito de verdade. O Espírito aqui está com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, mas o Senhor Jesus ainda reforça, dizendo de verdade, porque tem falsos Espíritos Santo, pessoas dizendo que é o Espírito Santo que está falando, que é ele que está ensinando, que é dele, e quando vai na Bíblia não está de acordo com a Bíblia, e o Espírito Santo nunca vai nos orientar, nos ensinar, ou nos conduzir fora das Escrituras, não tem perigo, porque ele é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo não entra em choque, não entra em contradição. Amém? Para que fique convosco para sempre. No versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. O mundo não é o mundo físico, são as pessoas. O mundo não pode receber. Por que não pode? Porque não o vê, nem o conhece. Aí Jesus diz: mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Irmão, sabe que uma pessoa pode habitar por um tempo conosco, no nosso lar, né? Agora, se manter ali é outra coisa. Quantas pessoas que receberam o Espírito Santo e ele já se foi da vida dessas pessoas? Habitou, mas foi. Mas ele quer morar em nós. Em outra parte diz que nós, seres humanos, que entregamos nossa vida de coração a Deus, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas como isso, irmãos, é complexo. Porque dizer que tem o Espírito Santo, meu irmão, e viver uma vida, às vezes, tão distante da vontade de Deus, é muito duvidoso. E a lição hoje vem para isso. Deus quer dar poder. Jesus disse: eis que eu vos dou poder. Mas ele não vai dar esse poder a qualquer pessoa. Nós não damos a chave da nossa casa, irmão, para qualquer pessoa, para um estranho, para alguém que nós não confiamos. É ou não é? Eu tenho uma mãe que quando sai de casa, fecha a porta e leva a chave porque não confia no filho. Olha aí. Está vendo que coisa triste? Como é que Deus vai confiar dons, poder, o reino dele a pessoas infiéis? Pessoas que não têm compromisso, que não têm responsabilidade. E essa obra quem faz em nós é o Espírito Santo, sim. Mas eu e você precisamos desejar. Nesse estudo vai ter muita palavra desejo, desejar, querer. Senão não vai acontecer. Deus não força. Deus não impõe nada a ninguém. Porque ele não precisa disso. Muito bem. Todo cristão verdadeiro, aí do ladinho na folha, ó, tem o Espírito Santo. Amém, irmãos? Tem o Espírito Santo. Por que cristão verdadeiro? Porque Jesus é a verdade, ele só está onde tem verdade. Olha o que ele diz na adoração: os que adoram em espírito e em... Porque tem gente que adora em espírito, é espirituoso, demonstra, faz tanta encenação, mas vive no engano, vive mentindo, enganando os outros, e a si mesmo, né? Então, não funciona, irmãos. Com Deus não funciona. Eu não estou aqui fazendo juízo de nenhum dos irmãos, de ninguém. Nós estamos só trazendo o conhecimento e a informação para nós estarmos realmente ali diante do Senhor com um coração inteiro, um ser inteiro, disposto a servir de verdade. Vamos lá. A ação do Espírito Santo na vida do cristão depende da entrega de cada um. Meus irmãos, a ação de Deus, a presença de Deus, o agir de Deus na minha vida e na sua vida, depende da entrega, do tanto que nós entregamos, nos entregamos a Ele. Tá? Quantas pessoas que pedem dom, irmão, porque acha bonito, mas depois não tem funcionalidade nenhuma, porque quem opera é Deus, né? Muito bem. Há debates polêmicos sobre o tema, né? Enchei-vos do Espírito, ou batismo no Espírito Santo, tá?
mas devemos crer conforme as Escrituras Sagradas nos revelam. Então, o que é que a palavra diz de ser cheio, de ser batizado no Espírito Santo? Nós cremos porque está escrito. Vida abundante do Espírito. Abundante, irmãos, fala de muito, fala de plenitude, de totalidade. É claro que eu e você não teremos o Espírito Santo na totalidade. Aqui nós estamos falando do enchimento e da presença dele plenamente, no sentido de tudo que ele falar, tudo que ele disser, todo o propósito dele que nós conhecemos, praticamos. Não vai acontecer isso, devido às nossas imperfeições. Mas eu volto ao ponto que para mim é um consolo. Deus sabe quem quer, quem deseja e quem está buscando, e para ele é como se fosse pleno. Só teve um homem que passou nessa terra aqui que teve plenamente a presença do Espírito Santo, foi Jesus. Amém? Todos que chegaram a ele foram curados, foram abençoados, todos, sem exceção. Por quê? Porque ele é o Messias. Porque ele era e é o Messias. Tá? Era para provar que era o Messias. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele diz assim, na segunda multiplicação, a multidão aumenta, aí ele diz assim: vocês me buscam pelo pão que perece, vocês deveriam me buscar pelo pão que permanece para a vida eterna. O Senhor, nas entrelinhas, ele sempre deixou claro que todos os milagres, as maravilhas, toda a manifestação de Deus era para que os homens reconhecessem que ele era o Messias, que ele, Jesus, era o Messias, que ele era o Cristo, que ele era o enviado de Deus, que ele era o Filho de Deus, o Salvador. Tudo que Deus faz na nossa vida, meus irmãos, é para nós ter mais conhecimento, entendimento de Deus e mais fidelidade, servir ao Senhor. Não é para nenhuma concorrência, não pode existir entre nós, né? Vamos lá. Sobre o tema, não deve haver dúvida, tá bom, irmãos? Ser cheio do Espírito Santo é o desejo de Deus, Deus quer, e deve ser o desejo de todos nós crentes em Jesus, tá? Quando vai para a parte do batismo no Espírito Santo, tem muita polêmica e dúvida, tá? E aí, é importante nós entendermos que onde há dúvida, não há fé. Uma pessoa que duvida do batismo no Espírito Santo, ela nunca será batizada, porque ela não tem fé para isso. Qualquer obra que Deus quiser fazer, desejar fazer, se nós não tivermos fé, confiança e esperar com convicção, não vai acontecer. Em algum momento vai acontecer para a pessoa saber que ele existe, mas como uma regra, não. Então é importante isso, irmãos. Sobre os temas, as doutrinas que nós temos nos esforçado aqui, e tem mestres e doutores por aí ensinando muitas verdades de Deus, para nós exercitar a nossa fé segundo as Escrituras e ver realmente Deus, o agir de Deus, tá? Bom, Deus não surpreenderá um coração duvidoso, amém, irmãos? Deus não surpreenderá um coração duvidoso. Deus vai surpreender quem está esperando nele, amém? Quem está esperando o batismo com o Espírito Santo aqui? Quem está esperando dons? O que é que você está esperando? O que é que nós estamos esperando? Você vai ser surpreendido. Nós seremos surpreendidos. Mas quem não está esperando, irmão? Quem é que está esperando pegar o ônibus? É quem está. É quem está na parada. É quem tem uma viagem para fazer, né, irmão? É quem está esperando alguma coisa. O ônibus, né, no caso, o trem, né? Então, mas a pessoa não está esperando nada, a pessoa vem para a igreja, irmão, o que é que você vai fazer? Eu vou lá. Vai lá o quê, irmão? Eu vou adorar a Deus, eu vou clamar, eu vou pedir, eu vou suplicar. Eu fui ontem fazer uma visita num lar e eu tomei um susto assim, porque a gente espera uma coisa e acontece outra, né? Tá lá, eu digo, irmãos, eu vim aqui, ali a palavra que o Senhor nos deu, falamos, comentamos rapidamente ali, pelo Espírito e tal. Eu disse, mas eu vim aqui mesmo é para... Aí falei o que Deus tinha que falar, o que Deus tinha dito, e disse, agora nós vamos fazer um clamor. Aí estava eu, irmão Diácono Antônio Rodrigues, a irmã Rita, e o filho e a mãe naquela casa. E nós vamos dar as mãos, demos as mãos, começamos a clamar, quando a coisa estava boa, eu resolvi abrir o olho, eu tomei um susto, não vi as pessoas, estavam de joelho no chão, irmão. Clamando, eu digo, meu Deus, está melhor do que eu. Traz ajuda, o irmão está melhor do que eu, porque ele desceu, está se humilhando, está buscando. Aí o irmão dizendo que tinha saudade,
saudade quando ia para a igreja às 6 horas da manhã para se encher do Espírito Santo. Aí eu pensei, eu digo, eita Jesus, como está difícil o negócio hoje, né? Mas vamos lá. Deus não surpreenderá um coração duvidoso, não duvide. Venha para a casa do Senhor, estejamos, eu vou me incluir, com propósito diante de Deus, irmão. Pode prestar atenção, quando você começa a pedir algo, começa a buscar, pedir, a orar, acontece. Mas se você deixar para lá, não vai acontecer. Então, é assim, tá bom? Vamos lá. Atos 2, 2-4. No versículo 2 diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Meus irmãos, o versículo 2 começa dizendo o quê? De repente. Eles não sabiam que hora ia acontecer, mas eles sabiam que ia acontecer. Nós não sabemos que hora a minha e a tua bênção, a minha vitória vem, mas ela vem. Se for propósito do Senhor também, hein? Porque se não for, tem coisa que Deus não vai fazer por mim e por você, porque Ele sabe que se fizer, a gente se perde, ou então não vai dar certo, ainda que seja bom para nós, e não adianta não, tá bom? Agora, nunca pare de orar. Jesus disse assim, o dever de orar sempre, nunca desfalecer, nunca. Vamos orar. Se Ele vai fazer ou não, é com Ele. Agora, a minha parte é orar, é pedir, é clamar, é suplicar, é propósito mesmo, e nós vamos ver. Se não aconteceu, Ele é soberano, Ele sabe. Se Ele quiser nos explicar bem, se não, na glória nós vamos saber por quê, tá bom? Exemplo de Jó, né? Vamos lá. De repente, eu quero que os irmãos prestem atenção, veio o Espírito Santo, e veio, irmão, com sinal, um vento, olha aqui, um vento veemente e impetuoso. Nós vimos agora esse vento, esse furacão, né, nos Estados Unidos, a fúria do vento, né? Não chegou a isso lá, né? Nesse dia, senão não tinha sobrado nada. Mas, enfim, deu para perceber que estava acontecendo algo sobrenatural. E também diz aqui que foram vistas línguas, né? Foram vistas por ele línguas repartidas, aí diz, como de fogo, né? Quer dizer, teve um sinal visível, né, de fogo. É a presença, porque Deus é fogo. Então, meus irmãos, agora diz que eles estavam esperando. Estavam reunidos, aproximadamente 120. Aqui, ó irmão, Jesus tinha sido morto, tinha ressuscitado, tinha subido para o Pai, tinha dito, ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Diz o texto que tinha aproximadamente 120. Mas quando Jesus subiu, já tinha de novo muita gente em torno de Jesus. Com certeza, já passou, era mais de 1000 pessoas, porque numa reunião, quando Jesus ressuscitou, tinha 500 pessoas. E naquele tempo só contava os homens, não contava mulher nem criança. Então, se a gente multiplicar aí por 4, por 5, já dá no mínimo 2000 pessoas ali, vendo Jesus. Então, muita gente viu Jesus ressurreto, mas no dia do batismo no Espírito Santo só tinha aproximadamente 120, porque a igreja estava debaixo de uma ameaça de morte, e muitos cristãos estavam mesmo era com medo. Esses daqui também estavam com medo, mas estavam perseverando ali em buscar o Senhor, né? E quando eles foram batizados, as portas do templo se abriram e eles tiveram ousadia para pregar, e quase 3.000 almas se converteram. Então nós percebemos, irmão, que quando o homem, o ser humano, está cheio do Espírito Santo, todas as barreiras, ameaças, tudo que vinha contra, ele não para, ele enfrenta em nome do Senhor, tá bom? Então isso é muito importante nós entendermos, que o enchimento do Espírito Santo, ser cheio, ser batizado, de receber dons, e ser usado, e o poder de Deus manifesto, Deus precisa ver no meu e no teu coração o desejo, a vontade. O inimigo vai lançar
tudo que é tropeço, tudo que é impedimento, ele vai tentar de todas as formas nos abater, nos entristecer. Mas diz a palavra que maior é o que está conosco. Levante a cabeça, adore, glorifique, exalte. O seu negócio primeiro é com Deus, o nosso negócio primeiro é com o Senhor. O Espírito Santo é algo pessoal na nossa vida, é eu e ele, é você e ele, tá bom? Glória a Deus, vamos lá. Não acontecerá na vida de alguém quem tem dúvidas doutrinárias. Então, meus irmãos, os irmãos vão ser sempre, nós seremos sempre questionados sobre algumas doutrinas, e a doutrina do batismo do Espírito Santo, somos questionados. Na internet tem até piadinhas, brincadeiras, zombarias, né? Mas quem é batizado sabe que se trata de algo realmente especial de Deus, sobrenatural de Deus, não é coisa da mente, é diferente. Quem já teve a experiência no batismo e vive, é diferente. Não é ser melhor, ser mais. É um mover de Deus diferente, mais forte, assim, no sentido de nós sentirmos o poder de Deus, e nós enfrentarmos as situações, tá certo? Isso não quer dizer que um crente que não é batizado, ele não é vencedor, não. Ele é vencedor também. Deus está na vida dele, o Espírito Santo, e ele pode sim vencer, tá certo? Sempre vem uma pergunta assim: quem não é batizado tem salvação? Claro que tem. O batismo do Espírito Santo não tem nada a ver com a salvação da alma. Salvação da alma tem a ver com arrependimento, né? Se arrepender dos pecados, confessar e deixar, e alcançar a misericórdia de Deus pela graça em Cristo, tá? Muito bem. Então não vai acontecer na vida das pessoas que duvidam da doutrina que é ensinada, né? Muito bem, sobre a possibilidade de ser cheio do Espírito Santo. E nós estamos falando do enchimento que transborda, e nós temos uma visão do batismo. A pessoa vai se enchendo, se enchendo, se enchendo, igual um copo d'água que vai enchendo e transborda. Aí acontece o batismo no Espírito Santo, com a evidência de línguas, nós cremos assim, tá certo? E esse enchimento, tá? Como é que se dá esse enchimento? Vai se dando à medida que nós vamos permitindo a ação do Espírito Santo na nossa vida, principalmente na área da conversão, da transformação, da regeneração, da mudança de vida, de uma vida íntima, que é um ponto que nós vamos trabalhar aqui nesse estudo, tá certo? Muito bem. Sugestões para cessar as dúvidas e criar uma expectativa segura. É Bíblia, né? Estudar a Bíblia, ter certeza que está escrito. E aí vem aqui uma observação. O batismo no Espírito Santo, irmãos, ele está no Novo Testamento. No Antigo Testamento não tem, né, a doutrina do batismo no Espírito Santo, tá bom? Não tem, é no Novo que tem, tá certo? Lá tem enchimento, né? Os reis de Israel recebiam o Espírito Santo para reinar, os profetas, para alguns ofícios recebiam o Espírito Santo para fazer determinadas obras, mas não tem com clareza batismo no Espírito Santo, né? Não tem da forma clara como tem no Novo Testamento escrito, né? Bom, então se a pessoa faz um exame cuidadoso e modesto das palavras de Cristo e dos apóstolos, tá? Não levar a convicção de que podemos ser cheios do Espírito Santo, nesse momento então não há razão para pesquisar em outra fonte, uma vez que pouco importa o que este ou aquele educador, né, um ensinador, alguém que ensina, religioso, disser a favor ou contra dessa proposição, ou desse propósito do batismo no Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. Nossa fé que o homem pode ser cheio do Espírito Santo é porque está escrito na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, né? Porque no Antigo é mais seletivo, né? Determinadas classes, né, que recebiam para conduzir o povo de Deus, tal, né? E no Novo Testamento não. Cada crente recebe o Espírito Santo e recebe dons à medida da fé, né? Muito bem, então, se a pessoa estudou o Novo Testamento e ela entender que não vê ali o que nós vemos, porque está escrito, mas a pessoa não acredita, não crê, ela não consegue enxergar. Ora, se alguém lê a Bíblia não sei quantas vezes e não encontra Jesus na Bíblia, é porque está cego, né? A Bíblia diz que o diabo, Satanás, cega o entendimento dos homens para ele não ver a glória de Deus. Imagina outras coisas mais profundas, né? Muito bem, precisa ter o Espírito Santo, né? Também, né, irmão? Vamos lá.
Se a doutrina não é ensinada nas Escrituras, logo não pode ser sustentada por nenhum argumento. E todas as exortações a serem consideradas não têm valor, tá bom, irmãos? Então, nós temos nossas experiências com Deus, cada um tem suas experiências, mas quando vai para a área do ensino, de confirmar aquilo que nós cremos, tem que ser pela Bíblia, tá bom? Porque por experiência não dá certo, porque cada um vai mostrar suas experiências para justificar a sua fé, que às vezes é contra as Escrituras ou não tem base bíblica e é duvidoso, e nós não cremos dessa forma, tá bom, meus irmãos? Bom, homens e mulheres, né, no versinho da folha, vira a folha, homens e mulheres que superaram suas dúvidas, né, sobre ser cheio do Espírito Santo e estão convictos de que, quando cumprem as condições, podem de fato ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que os irmãos coloquem os olhos aí na folha e pensem comigo. Homens e mulheres que não têm dúvida que podem ser cheios do Espírito Santo, que podem ser batizados, e cumprem as condições, tá bom? Observe essa palavra, cumpre as condições. O Espírito Santo não é uma emoção. O Espírito Santo não é algo assim, levanta a mão, bate palma, e faz isso, receba. O Espírito Santo é uma pessoa. Sente, fala, ensina, geme. É uma pessoa. Espírito, mas é uma pessoa. Com sentimentos, como outra pessoa, nós, seres humanos. Então, antes, nós precisamos conhecê-lo. Nós lemos agora, né? O mundo não pode ter porque não conhece, não vê, mas nós conhecemos e vemos. Quem é que vê o Espírito Santo? Se estiver na sua vida, você vê, você sente ele. Você ouve ele, sente ele. Então, tem condições. Não é de qualquer maneira. Ninguém faz amizade ou faz alianças sem conhecer o outro. Não existe isso. Você não confia em outro que você não conhece. Você não vai entregar bens, valores a uma pessoa que você não conhece. Tem pessoas que demoram tempo para se casar porque diz que está conhecendo o outro, e quando casa ainda diz que, 30 anos depois diz, se eu soubesse que tu era assim, eu não conheço a pessoa, 30 anos depois. Né? Então, assim, isso daqui nós estamos falando de seres humanos, e Deus? Aí Deus vai habitar na vida de qualquer pessoa? Não é assim que funciona. De qualquer maneira, que vive de qualquer jeito. Não, então isso é engano, tá? Isso é coisa da mente. Alguém disse para mim assim, eu dando umas instruções e tudo, aí a pessoa disse para mim assim, isso daí é besteira. Se eu disser que tem Deus, eu posso pular no meio da rua, sair pulando no meio da rua, nu, e eu tenho Deus e pronto. Mas é o seu Deus, não é o da Bíblia. O da Bíblia não é assim que funciona. Qualquer um pode criar seu Deus, pode ter o seu Espírito Santo, pode ter o seu Jesus, pode ter o que quiser. Agora nós estamos falando da Bíblia, que a Bíblia diz que é Deus, que é Jesus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, tá bom? Então aí é que nós temos que olhar para as condições que Deus estabelece para se relacionar conosco. Amém? Muito bem, vamos lá. Ter certeza de que deseja ser cheio do Espírito Santo. Esse é o ponto de partida, irmãos. Quando nós queremos Deus, quando nós queremos ser cheio do Espírito, quando nós queremos ser uma bênção, ser um instrumento de Deus, e nos colocamos aos pés de Cristo, meu irmão, pode ser o pior homem da terra, o pior ser humano, pode ser quem for, Deus vai elevar, Deus vai usar. Amém? Tem microfone aí funcionando? Vamos pegar a voz dos irmãos, gosto de ouvir. Porque tem pergunta que os irmãos fazem, quando você responder aqui na hora, depois eu vou estudar, o irmão faz um comentário, eu vou pegar depois. Segura um pouquinho aí, Rondinelli, viu, para gravar a sua voz. Vamos lá, eu vou continuar aqui, depois a gente pega a voz do presbítero Rondinelli. Antes de ser cheio do Espírito Santo, deve ter certeza de que deseja que isto aconteça. Tá? E esta é a questão que deve ser levada a sério, aí nós vamos detalhar os pontos. Pode falar, presbítero Rondinelli. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Pastor, tem um movimento aí na internet, que é até daquela mulher lá que era cantora do mundo, né? Vou citar, que ela, às vezes tem realmente uns embaraços, que ela está falando que a ruindade que vem do berço não tem mais jeito. Aí ela citou a Caim, né?
fala da maldade. Caim nunca teve compromisso com ser bom, entendeu? Matou o irmão e tudo. E eu creio que tem tanta gente que era ruim e Deus transformou, e hoje em dia é uma bênção nas mãos do Senhor, né? Então entra em contradição com esse movimento que ela quer gerar na internet. Eu creio que a pessoa, como o senhor disse aí, pode ser a pessoa mais ruim que tem, mas se Deus quiser trazer, se quiser realmente se converter e dar o passo para o Espírito Santo, eu creio que ele vira uma pessoa boa e é usado nas mãos do Senhor, né? Só que o que ela acredita lá, usando algumas passagens bíblicas, que diz que o mal não tem jeito. A pessoa nasceu mal, nasceu filho de Belial, ele vai morrer filho de Belial. O senhor comenta alguma coisa sobre isso? Então, não tem fundamento sustentar essa tese, que é uma tese, é uma interpretação com base históricas, que não tem fundamento. Vejam só, o Senhor Jesus é o Senhor, é o Salvador, né? Ele que deu a vida para salvar a todos. Mas o próprio Jesus, quando iniciou o ministério dele, ele já iniciou dizendo assim: é chegado o reino de Deus, crede no Evangelho e arrependei-vos. Então a proposta do Evangelho é bem clara, tá? Arrependimento. Só existe salvação para quem se arrepende. Porque quando a pessoa se arrepende, o Senhor vai lá e remove o pecado. No Antigo Testamento, em Isaías, o profeta Isaías, Deus usando o profeta, diz que o nosso pecado pode ser vermelho como a escarlate, né? E o Senhor o torna como a branca lã. Então, nós temos abundância de versículos para mostrar que todo homem que vem a Deus de coração, que se entrega, o mal é vencido, né? O mal é vencido. A palavra do Senhor também fala muito, né, presbítero Rondinelli, igreja, do escravo do pecado, né? Quando o Senhor Jesus entra na vida dessa pessoa, ele é livre. A Bíblia diz assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de quê? Do pecado, né? Do mal, né? Agora, a pessoa confunde uma coisa, que isso é uma realidade. A nossa natureza velha caída, que lá está o mal, ela continua em nós, mas morta, mortificada, adormecida. E o que tem que se manifestar é o novo homem. Em Cristo, nós somos novas criaturas. Porém, a natureza velha continua em nós, mas mortificada, né? Então, esse entendimento de que o mal não tem jeito, isso daí é uma coisa do inimigo para alimentar as pessoas, para eles acharem que eles vão continuar fazendo mal, porque eles são mal mesmo, a pessoa é mal mesmo, e é isso, é a vida, e você tem que esperar na misericórdia de Deus, se é que ela está associando a questão do mal e a misericórdia de Deus, o amor de Deus, né? Mas essas coisas não se confundem, não pode se confundir. O amor de Deus é real, a misericórdia é real, mas o amor, a misericórdia está esperando o arrependimento para perdoar. A palavra do Senhor diz assim, que Deus não resiste um coração contrito, quebrantado, humilhado. Quando a pessoa se humilha, se quebranta, reconhece seu pecado e se humilha, aí o Senhor diz: aquele que pecar, se arrepender e deixar, alcança misericórdia. Tem um processo. Então ninguém se engane que em nome do amor e da misericórdia, da longanimidade de Deus, pode viver pecando deliberadamente, porque a sua essência é mal, a sua natureza é mal. Não, mas agora nós temos uma nova natureza em nós, que é a de Cristo. Olha o que Paulo diz. Paulo disse assim, o apóstolo: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então é isso, tá? Então nós temos um fato histórico também de Martinho Lutero. Martinho Lutero quase enlouquece, né? Porque ele queria se ver livre do pecado, né? De uma forma que não era uma verdadeira graça, né? Porque na verdadeira graça, nós vamos aos pés de Cristo, nós cremos no sacrifício de Jesus, e aquele sacrifício do Senhor que nós cremos, a Bíblia diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O processo acontece pelo Espírito, porque nós queremos, estamos arrependidos. Não é uma coisa assim que é pela força, tá? Não é assim, tá bom? Então, assim, respondendo aí ao comentário que o presbítero Rondinelli falou, meus irmãos, biblicamente não sustenta essa tese de que o homem é mau, ele vai continuar sendo mau, fazendo maldade, mesmo em Jesus, mesmo em Cristo. Não, isso não existe. Nós continuamos pecando, mas não deliberadamente, tá? Então isso é importante ficar claro, para que as pessoas não acreditem que podem viver fazendo mal
e crente em Jesus e vai ser salvo, que não é assim que funciona. Deus sabe quem está lutando contra o mal e quem está entregue, quem se entrega, né? Tá bom? O pastor Adriano vai falar. Cadê o microfone? Pega ali, por favor. Enquanto chega lá no irmão Adriano, eu vou ganhando tempo aqui, tá bom? Pastor Adriano. Essa questão deve ser levada a sério. Muitos cristãos querem ser cheios do Espírito Santo, mas seu desejo é um tipo de sentimento emocional indistinto que dificilmente merece ser chamado de desejo. E aí nós vamos ver que algumas manifestações de que quer e tem o Espírito Santo não passa de emoção, porque não acontece mudança e não acontece transformação, irmão. Onde Deus está é luz e treva. Onde tiver trevas, que chega a luz, acende uma luz, pode ser uma velinha, numa escuridão. A vela vence, ela aparece no meio da maior escuridão. E Jesus não é uma vela, Jesus é uma lâmpada acesa que ilumina todo ser que vem ao mundo, está escrito. Pastor Adriano. Os saldos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Dentro da pergunta do presbítero Rondinelli, eu queria só citar aqui uns 2 versículos, só para ficar bem fixado na nossa mente. Em João, Evangelho de João, capítulo 9, e no versículo 2, a Bíblia diz assim: e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste neles as obras de Deus. Então, fica claro que, dentro da pergunta do presbítero Rondinelli, né, de que a pessoa é ruim ou nasceu numa família, numa geração ruim, vai ser daquele jeito e acabou-se, não. Nós vemos que esse jovem nasceu cego, né? E Jesus disse, não foi o pai dele, não foi a família dele, não foi ele. Aconteceu. E isso aconteceu e o reino de Deus agora se manifesta as obras de Deus para fazer o milagre. Então, independente do homem nascer numa família mal, isso ou aquilo, Jesus tem o poder, Deus tem o poder de curar, de limpar, de transformar, de restaurar o reino de Deus, fazer a obra. Amém? Amém. Então está aí a explicação, né? Glória a Deus. Vamos lá. Muitos cristãos querem ser cheios do Espírito Santo, mas seu desejo é um tipo de sentimento emocional e indistinto que dificilmente merece ser chamado de desejo. Então, assim, o desejo de ser cheio do Espírito Santo, né? Vamos ler aqui que tem uma explicação boa. Eles quase não têm ideia do quanto lhes custaria se dar conta desta verdade. Então, ser cheio do Espírito Santo implica em uma vida de muita responsabilidade e de muito compromisso, porque está se falando de uma aliança íntima, profunda com Deus, né? Uma pessoa, quando vai se casar com outra, ela procura conhecer para ver se, né, aquele negócio dá certo mesmo e vai até o fim, né? Porque não é fácil, são pessoas diferentes. Então, com Deus não é diferente, né? Eles quase não têm ideia disso, né? Imagine que estamos conversando com uma pessoa que tem dúvida, algum jovem cristão impossível, digamos, que nos procurou para aprender sobre a vida cheia do Espírito Santo, principalmente a mocidade, né? Que estão se conhecendo e conhecendo o mundo, a vida, a informação, é mais complexo ainda. Da maneira mais gentil possível, considerando a natureza intencional das perguntas, sondaríamos sua alma da seguinte forma: você tem certeza de que deseja ser cheios de um Espírito que, embora seja como Jesus, em sua bondade e amor, pedirá que seja Senhor de sua vida? Então vamos lá. Primeira coisa, quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quer se parecer com Jesus? Aceita Jesus como Senhor de sua vida? Quando essa palavra Senhor entra, está dizendo o seguinte: aceita o controle de Deus na sua vida?
Porque um dos sinais de que a pessoa está bem com Deus é quando Deus controla essa pessoa. Eu ouvi uma pessoa que dizia muito: eu não me mando, quem manda em mim é Jesus. Mas numa questão lá, carnal, eu disse: não é Jesus que manda não, que se fosse ele não agiria assim, né? Então, se Deus está na nossa vida, irmão, é visivelmente a maneira como nós vivemos. É visível o controle de Deus na nossa vida. A gente tem moderação, temperança. A gente não fala o que pensa. A gente não age de qualquer maneira. E quando perdemos o controle em alguma situação, nós já pedimos perdão, misericórdia, já sentimos e nos restauramos ali. Então, perceba que a relação não é tão simples assim, tá? Como muitos pensam, tá bom? Vamos lá. Você está disposto a deixar que sua personalidade seja controlada por outra? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Todos nós temos uma personalidade, amém, irmãos? Personalidade está ligada à persona, à pessoa, ao que eu sou, realmente. A pessoa que eu sou. Agora, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu vou ter que deixar esta pessoa, a minha pessoa, o meu ego, o meu ser de lado e deixar o Espírito Santo assumir a minha personalidade. Não quer dizer que eu vou me anular completamente, mas toda vez que essa pessoa quiser agir, fazer, pensar, se comportar, primeiro ela vai esbarrar no Espírito Santo, em Jesus. Isso é o processo de ser cheio do Espírito Santo. Por isso que não dá para associar Espírito Santo com emoção, irmão. Espírito Santo é muita razão, é muita verdade. É muita verdade. Eu sei que essa forma de transmitir, de falar, parece que é pesada, mas não é pesado. É porque é assim que funciona. O nosso Deus é isso aqui, tá? Muito bem, então, seja controlado por outro, mesmo que esta seja o Espírito do próprio Deus, tá? Porque nós fazemos muitas declarações, irmãos, muitas, eu, você, todos nós, que na prática nem sempre acontece. Qualquer ventinho leva. Por quê? Porque quem está prevalecendo é eu, é a minha vontade, é o meu querer. Tá? Então vamos entendendo isso daí, porque muito do fracasso espiritual, irmãos, está exatamente nisso. É eu assumir o controle e deixar Deus de lado. É eu fazer valer a minha vontade e deixar o Senhor de lado. Aí o fracasso vem, por quê? Porque o Senhor se retira. Tem uma oração na Bíblia que, desde a primeira vez que eu ouvi o comentário, que mexeu muito comigo, foi quando Davi disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Davi era rei, era poderoso, era afamado, era conhecido. Mas ele, quando viu que o Espírito de Deus estava saindo dele, ele clama e diz: não retire o teu Espírito de mim. Não saia de mim, Deus. Pode me castigar, pode me prender. Porque ele errou, ele falhou. Nós também falhamos. Agora a nossa vitória está em reconhecer e assumir aqueles votos que nós fizemos. Que nós aprendemos e cada um pensa, né? Reflita, como é que eu estou vivendo a minha vida para Deus? Se assumir o controle de sua vida, o Espírito Santo esperará se assumir o controle de sua vida, já parou aí o relacionamento, porque o Espírito de Deus esperará uma obediência incondicional em tudo. A obediência a Deus, irmãos, ou Deus quer a nossa obediência incondicional. Quantas pessoas, irmãos, que quebram os votos, deixam os votos,
o compromisso com Deus porque alguém falou, porque alguém disse, porque não gostou de uma coisa, de outra, porque arruma um monte de justificativa para não ser fiel a Deus, irmão. Aí ao mesmo tempo diz, eu sou fiel a Deus, eu sirvo a Deus, eu faço para Deus. Não faz. Porque se fizesse para Deus, a casa podia pegar fogo, você pulava a janela e ia dar glória a Deus em qualquer outro lugar. Sim ou não? Ou se desse tempo apagava o fogo dentro de casa, mas se não, para sobreviver. Mas não vai deixar de servir a Deus por isso, de fazer a obra de Deus por isso. Todos nós, irmão, em algum momento nós estremecemos, é claro. Mas aqui está o ponto, irmãos, íntimo com Deus. É Deus olhando para mim e para você. Por que eu deixei? Por que eu não faço mais? Por que eu não vou mais? Por que eu não tenho mais a mesma alegria? Por que eu não quero? Por que eu fiz tantas declarações e ainda continuo fazendo isso? E muitas das vezes sou tão negligente. Inclusive, eu quero fazer um apelo aí. Quero fazer um pedido. Não use esse microfone em público. Não usemos para falar da nossa negligência, não. Ô irmão, eu disse que fazia e não fiz. Eu disse que ia. Eu isso, eu aquilo. Tinha uma irmã que era uma profeta na igreja, que ela vinha e dizia, irmão, eu sou tão rebelde, eu sou tão desobediente. Aí falava de tanta falha dela, aí depois ia entregar uma mensagem de Deus, uma revelação de Deus. Aí tinha gente que dizia, mas como é que Deus fala com essa mulher? Então não dá certo. A nossa vida, os nossos erros tem que ser acertado com Deus, não em público. E quando, dependendo da nossa negligência, do nosso pecado, confessar o nosso irmão para ser confessado e ser ajudado e orar e Deus trabalhar e amém, tá bom? Porque isso não resolve, irmão, vir aqui ficar chorando, lamentando porque não fez, porque deixou de fazer, não, façamos um propósito com o Senhor diretamente que vai dar certo. Ele não tolerará em você e em mim os pecados do ego, mesmo que esses sejam permitidos e perdoados pela maioria dos cristãos. O ego, o eu, é o nosso maior inimigo, irmãos. Jesus disse, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É a regra. Se não negar, não vai levar a cruz. Cruz é coisa boa? É não. Cruz é desprezo. Cruz é sofrimento. Cruz é peia. E a de Jesus foi cravos. Cruz é humilhação. Né? Tem gente que até fala da cruz assim, né? Com tanta, uma coisa tão bela, tão maravilhosa, mas biblicamente cruz não é coisa boa, não. Cruz é igual a forca. Quem gosta de forca? Ser enforcado? Ninguém quer nem saber, né? Então cruz é morte, cruz é sofrimento. E a proposta do Evangelho para mim e para você é que eu e você, inclusive, estejamos crucificados com Cristo lá na cruz. Hein? O velho homem, uma forma simbólica, uma forma figurada, né? Para que não dê certo. Eu vi um irmão levar um tapa na porta da igreja que rodou, quase caiu, e quando ele se aprumou para pegar o indivíduo, os irmãos seguraram ele, mas ele ia quebrar aquele camarada. Viu? Aí eu sei que o camarada que fez isso com ele estava numa rodovia muito grande, veio um carro e passou por cima. Aí no dia, bateu, né? Jogou longe, morreu. No dia do sepultamento entrou uma pessoa lá sem juízo, no dia do velório, e disse, isso daí é o resultado de bater em cara de crente, o cara quase apanha lá. Então assim, meus irmãos, é melhor nós estarmos crucificados com Cristo, amém? Nós não queremos o mal de ninguém, nem Deus quer o mal de ninguém, irmãos. Tá bom? Vamos lá. Quando digo pecados do ego, refiro-me a amor próprio. Olha, quem tem um ego muito... Pessoalmente, a pessoa tem um ego elevado, né? Eu. Mas, na verdade, essa pessoa é muito fraca. Porque o forte, ele não tem isso. Ele não tem isso. O fraco é que tem isso. Os homens riquíssimos, eles não... O maior medo deles, a ciência já provou estudando esses homens, é o medo de ficar pobre.
Agora um pobre tem medo de ficar pobre? Não, que ele já é pobre. E Jesus disse que é para nós sermos pobres de espírito. Foi Jesus que falou. Sabe o que é ser pobre de espírito? O espírito lá nas bem-aventuranças é o meu espírito, é eu, é você, somos nós. Pobre de si. O Senhor Jesus disse, aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Não é aquele que for humilhado, é aquele que a si mesmo se humilhar. Esse a si mesmo se humilhar é se esvaziar de si, meus irmãos. Quer ser cheio do Espírito Santo? O caminho é esse. O caminho é esse. Jesus, sabe qual era a imagem de Jesus? Sereno, meigo, suave, doce, pacífico. Aí quando eu vejo pregador que quer, parece mais um redemoinho, eu fico preocupado. É claro que nós somos seres humanos emocionais, quando o fogo acende a gente fica agitado. Mas vamos vigiar, meus irmãos, porque o reino de Deus, o caminho do reino de Deus é de humildade, de simplicidade, de modéstia, e Deus operando quando Ele quer, da forma que Ele quer. Bom, quando digo pecado do ego, reafirmo o amor próprio, autocomiseração, pessoa que auto se institui, né? Se acha, egoísmo, egoísta, autoconfiança, é perigoso essas coisas, né? Farisaísmo, a palavra farisaísmo vem aqui diretamente ligada à legalidade, as pessoas que não têm misericórdia, sabe? Morreu, pecou, mata, tem que morrer, tem que exterminar. Não, isso não é pensamento cristão, isso não é pensamento do Espírito de Deus. Autoexaltação, né? Autodefesa, é o ego, é tudo isso, é tudo ele, a pessoa, né? Meu Deus, nos ajuda. Você descobrirá que o Espírito faz firme oposição às maneiras fáceis do mundo e da massa heterogênica que estão dentro dos limites da religião. Quando Jesus chegou nesse mundo, irmãos, Jesus se torna público, ele não se alinhou a nenhum sistema religioso, nem mesmo ao judaísmo. Por quê? Porque a religião já tinha se tornado algo dominante das pessoas, dona das pessoas, donas. Eles é quem decidia se matava, se morria ou vivia. Isso, Deus não é isso, Deus não quer isso de nós, meus irmãos. Misericórdia. Tá bom? É claro que nós temos que defender sim os princípios de Deus, morais, espirituais, tudo mais, mas sem contudo transmitir a ideia de morte para as pessoas, mas de vida. Ele terá ciúme de você, de nós, para seu próprio bem. Jamais permitirá que você se comporte com ostentação, vanglória ou exibicionismo. Essas palavras aqui, irmãos, elas estão relacionadas a ser cheio do Espírito Santo. Quem tem esses sentimentos dominantes nela, na pessoa, Deus não está ali não, irmão. Ele pode falar de Deus, pode pregar Deus, pode levar o céu para cima e para baixo, pode botar o povo no céu e no inferno, que não vai mudar nada diante de Deus. Porque Deus está olhando para dentro de mim e para dentro de você, meu irmão. E o Espírito Santo vai habitar onde existe um ser humano esvaziado de si, desejoso da presença de Deus, do poder dele, da graça dele, de ver vidas salvas, libertas, transformadas, abençoadas. Isso é para nós entender que essas coisas que nós acabamos de ler aqui, o Espírito Santo não vai estar nesses sentimentos, nesses pensamentos, tá? E que nós temos que lutar contra eles, porque eles nos perseguem e é da nossa natureza carnal, tá bom? Nós já vamos terminar essa primeira parte. Bom, colocará o controle de sua vida longe de seu alcance. Amém? Diga, Senhor, diga comigo aqui para ficar registrado. Eu não quero controlar a minha vida. Eu entrego o controle dela a Ti, Senhor. Vamos pegar um exemplo.
Toda decisão que você for tomar, toda mensagem, tudo que você for falar, for fazer, consulte o Senhor antes, fale com o Senhor. E até nós que pregamos e ensinamos, irmão, na hora de uma mensagem, você vê um pensamento, um sentimento, numa fração de segundo, o Espírito Santo pode bloquear ou pode liberar. Quantas coisas que eu falei, que eu fiz, que eu me arrependo, e Deus sabe que eu fiz por falta de entendimento, por falta de maturidade. O apóstolo Paulo disse assim: quando eu era menino, criança, eu agia como criança, mas quando eu cresci, me tornei adulto, eu acabei com coisa de criança. E a pior coisa que tem é a gente ficar imitando menino, viu, irmão? Sejamos adultos para o bem, para o conhecimento. Mergulhe dentro da Bíblia, mergulhe na pessoa do Espírito Santo. Diga: eis-me aqui, Espírito Santo, eu quero fazer a tua vontade, fala comigo, me revela, me mostra. Não deixe ser vencido, não deixemos ser vencidos pelos nossos enganosos sentimentos. Poderá privá-lo de muitas daqueles prazeres incertos que outros cristãos desfrutam, mas que lhes são fonte de mal requintado. Olha aqui, irmãos, para terminar essa primeira parte. Olha, crente, ouça bem, vou falar devagarinho para ficar gravado na nossa mente, vai ficar gravado aí também. Crente, denominações, e vou incluir também pastores, bispos, apóstolos das atualidades, não são modelo para crente. Se eles não for modelo de Jesus, desconsidere, não distrate, desconsidere, não leve em conta. Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar quem imita Cristo, quem vive a Bíblia, quem tem realmente frutos do Espírito Santo, para que de fato eu e você sejamos cheios do Espírito, que o Senhor venha realmente dar dons, venha dar crescimento a esta igreja, a cada um de nós, porque a igreja cresce quando nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Eu vou dizer para os irmãos, eu acho que eu não estou enganado não, eu me sinto muito bem com essa congregação, com esse ministério, porque a gente não vê, eu não tenho notícia e não vejo irmão correndo de um lado para o outro. Eu vejo os irmãos congregando, participando de tudo. Não que nós somos contra os irmãos visitar outras igrejas, de forma nenhuma, desde que seja igreja que se pareça conosco, né? Porque a gente procura se parecer com Jesus. Amém? Então, olha, o modelo de vida cristã está na Bíblia. O modelo de vida cristã é Jesus. A Bíblia diz assim, que aquele que nele que crê em Jesus deve andar como ele andou. A Bíblia diz que nós temos que ter o Espírito e andar e viver no Espírito. Para que de fato, irmãos, eu e você tenhamos raízes e nos aprofundemos com essas raízes em Deus e tenhamos firmeza para a salvação e para fazer a obra do Senhor. As palmas engrandecem Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Na próxima aula vem aqui umas coisas maravilhosas. Quem já tem a folhinha aí, vai lendo. E vai ter mais outra folha, frente e verso, que não deu para imprimir. Houve uns imprevistos aqui no finalzinho, né? Até a impressora está dando trabalho, mas Deus vai preparar uma boa, nova. Mas amém, está tudo bem, está certo? E eu quero de coração agradecer a presença de vocês aqui. Eu fico felicíssimos em nós aprendermos juntos, tá bom? Nosso objetivo aqui não é dizer que sabemos mais do que ninguém, não é apresentar conhecimentos simplesmente, mas é compartilhar aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que é do melhor da parte de Deus para nós. Deus abençoe. Meus irmãos, amanhã tem visitas, tá? É dia de visitas. A irmã Cícera espera aqui até 7h15, quem tiver visita, quem quiser visitar os lares. E à tarde, às 16 horas, nós temos aqui um culto, né, a Deus, de oração e de louvor, com a missionária Zulene, né? E é uma live, a gente chama live, mas é um culto, né? Você pode vir, ficar sentado aqui nas cadeiras e participar, né, irmã Zulene, também, tá? Pode vir para louvar, tá? O tempo, inclusive, irmã Zulene, se tiver muita gente aqui, pode ir até 5h30, viu? Começa 4 horas, pode ir até 5h30 louvando aqui. Vamos ver se entrar o Tarcisiano um dia, né? Tirei ele um pouquinho do trabalho para ele
tocar uns corinhos aqui animados, uns coros de fogo aqui, né? Amém? Fazer aqui um movimento, tá? Olha, irmãos, eu fiquei impressionado não, assim, fui surpreendido. A gente estava aqui na oração domingo a gente ficou tão feliz, tinha aqui quase 15 pessoas, eu acho, né? Quase 15, é bênção, né? E nós gravamos aqui uma parte da consagração. Meu irmão, pessoas de outros estados entraram na nossa live, louvando a Deus e maravilhado, com saudade, crente com saudade de consagração, hein? E assim, rapidinho, muita gente participou de outros estados. E já está com mais de 200 visualizações, irmão. 30 minutos só de gravação. É uma bênção, irmão. Que Deus abençoe. Nós falamos dessas coisas, não é pela popularidade, não. É por pessoas estar sendo abençoadas. Tá? Teve um irmão de outro estado aí que fez agora um comentário, né, dizendo que essa igreja era a igreja raiz, né? E comentando sobre o culto, ficou maravilhado. Claro que tem pessoas superiores a nós para com Deus, mas irmãos, como é bom a gente poder alcançar vidas, e eu creio que Deus vai fazer maravilha. Inclusive, quem quiser fazer comentário e mandar para mim vídeos, a gente faz uma arte, posta, para testemunho, né, de bênção, tá certo? O presbítero Daniel está muito animado, né? Está gravando aí as chamadas para os cultos, amém por isso, tá bom? Amém? Bom, então amanhã, à tarde às 16 horas, o culto aqui, live, na internet. À noite, visitas. Sexta-feira, nossa campanha, Jesus salva a minha casa, salva a minha família, tá certo? Vem, traz as pessoas para orar. E sábado que vem, irmãos, eu quero uma reunião aqui na igreja com os líderes, tá bom? Obreiros, líderes, vamos conversar um pouco aqui com a diretoria, todos que fazem parte da diretoria aqui também, tá certo? Nós vamos assinar documento. Sábado vai ter o chá da amizade? Não? Pronto. Então, nós vamos começar aqui 7h30 no sábado, tá bom? Isso é coisa rápida aqui. Vamos falar de algumas coisas e assinar o estatuto. Dá certo, assim? Vamos assinar o estatuto para na próxima semana nós colocar lá no cartório e sair logo esse documento, né? Tá bom? Sábado, às 19h30, todos os obreiros, líderes, quem tem carne na igreja, vem em nome do Senhor Jesus, tá? Amém? E domingo, culto na organização das senhoras, culto de louvor e adoração a Deus na organização das senhoras, tá certo? Então é isso aí. Não esqueça da consagração de manhã, vem orar, de 8 às 9. Vamos agradecer ao nosso Deus. O pastor Adriano está pedindo oração por uma viagem que ele vai fazer, pedindo proteção, né, para Deus abençoar, em nome de Jesus, tá bom? A Lucineide, né, fez uma cirurgia ontem, vamos pedir que Deus abençoe ela em nome de Jesus, tá bom? Oremos a Deus. Sim, estamos aqui, a nossa irmã Consuelo, irmão Flávio, irmão Mateus, Deus abençoe vocês, uma alegria ter vocês aqui. Os irmãos, lembrem sempre do irmão Flávio, que precisa de um milagre de Deus na vida dele, para se firmar com Jesus, na presença de Deus e com esta família. Oremos. Obrigado, Pai Celestial, Pai bendito, por este momento maravilhoso na sua presença, de estudo, de aprendizado, Senhor. Meu amado Deus, Espírito Santo, desejamos, queremos ser cheios da tua presença, do teu agir, da tua direção, da tua orientação, do teu poder, para manifestar a glória do teu reino nas vidas daqueles que precisam, com salvação, com libertação, curas, milagres, maravilha. Senhor, abençoa, faz maravilha, para a glória e louvor do teu nome. Gera em cada filho teu nesta noite, em cada um de nós, em cada ouvinte, o desejo ardente de uma vida cheia do Espírito Santo, uma decisão de se entregar corpo, alma, espírito a ti, Senhor, entregar o controle a ti das nossas vidas, Senhor, para o Senhor nos guiar, nos dirigir, para o Senhor nos livrar também, meu Pai, de tudo que é mal, de tudo que nos tira da tua presença, que nos enfraquece, porque a tua vontade é o teu povo fortalecido. Desça a tua unção neste momento, nos corações, no nosso ser, Pai, para que nós possamos alcançar esta graça, vencer as batalhas diárias. Seja abençoado minha irmã, seja abençoado meu irmão jovem, todos que nos ouvem, o Senhor seja convosco hoje e sempre, a graça dele, o poder dele seja multiplicado em nossas vidas. Nos abençoa, nos livra de todos os males, Senhor. Firma
a nossa vida, mente, alma, espírito, coração firme em Ti, Senhor. Tem misericórdia e nos guarda. Guarda a nossa casa, nossa família. Repreende as doenças, as enfermidades. Oramos pela Lucileide, Senhor, pela recuperação dela da cirurgia. Abençoa, repreende todo o mal. Em nome do Senhor, oramos por aqueles que precisam de um milagre. Meu Deus, a Emily lá em São Paulo. Abençoa a Emily. Abençoa também o presbítero Anderson, o Clarindo, a Rossana. Abençoa, meu Deus, outras pessoas que estão na espera de um milagre do Senhor. Repreende toda doença, todo mal. Abençoa a nossa irmã Maria do Carmo Leite, provendo essa cirurgia, meu Pai. Também a irmã Débora, opera na vida da irmã Débora Moreira, Senhor. Dá a saúde dela e repreende todo o mal. Olha, meu Deus, olha para os teus filhos, a diaconia José, que está clamando dia e noite pela cura. Repreende toda a inflamação, toda dor nos rins. Abençoa a nossa irmã Lourdes Girão também, Senhor. Dá a saúde dela em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nos abençoa. Tem misericórdia de nós, Pai. Se compadece de nós, pecadores, e nos abençoa. Amém, Senhor Jesus. Abençoa a viagem do pastor Adriano, Senhor, e todos que estiverem com ele, guarde livre de acidente, de violência, todo mal, ele possa ir retornar em paz, em segurança, e os dias que ele passar de viagem seja de bênção. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor.